principalmente humildade. E, Dalvan, você apresenta um pouquinho aí, fala quem você quer falar ou já está falado? Eu sou o Dalvan, faço parte do Roncador desde o início, né, há mais de 30 anos que eu participo lá. Meu pai, a Deusinha, e eu junto, né, que iniciamos o Roncador, e estamos até hoje aí. Então, vocês estão vendo, né, pessoal, que a gente hoje vai escutar da fonte, né? Ele junto com o pai dele, que é o nosso querido Armando, né? Patriarca Armando, E a Vestalzinha nossa, que nós gostamos muito, a Deusinha. Exato. Nós começamos lá em 85. Pois é. Você quer contar um pouquinho dessa história, rapidamente? Vou dar o começo, porque ela é longa, né? Essa gruta ela foi anunciada para minha mãe há 30 anos atrás. Ela tinha uma visão de uma gruta e ela não tinha sentido geográfico, ela fazia um tal de Nortão. Quando nós ficamos sabendo que é o norte do Mato Grosso hoje, né, atualmente. Então, nós falamos sempre... do sul, né, Dalvan? Isso, no sul. Aí, nós viemos e acabando comprando uma terra aqui perto, uma área de terra aqui perto. Aí ficamos sabendo que era o Nortão, tudo. E ela antecipou, assim, no Nortão, e que ia achar uma gruta. E ela via uma indiazinha na frente da gruta, dançando, né? Não sei se era inca, o que era. Uma indiazinha dançando. Aí, quando nós chegamos aqui, com poucos dias, nós descobrimos. E ela e a minha mãe, anos antes, a área de terra que nós fomos comprar, ela demarcou divisa, onde tinha os rios. E foi engraçado, que ela falava assim, tem uma roça de milho verde à direita de uma mata, está dentro da fazenda. E a gente nem sabia onde que era isso, né? E nós vamos passar o rio, que tem a mulher lá na tábua, na beira do rio. Aí, depois de anos, mudamos para cá, achamos a gruta, achamos a fazenda, inclusive falou assim, essa terra aqui é de uma viúva de 5 filhos, era de uma viúva de 5 filhos lá do Rio Grande do Sul, não achava que era do Mato Grosso, né? Era do Rio Grande. E quando nós chegamos na fazenda, realmente encontramos a roça de milho verde, encontramos lá no Rio Nova Lazareno, que passa na ponte, que lá uma mulher lavando roupa. Então, anos antes, ela chegou no momento do milho verde e no momento que a mulher estava lavando roupa. Foi coisa incrível. Ou seja, sua mãe teve a visão de tudo anos antes, Bem anos antes. Muitos anos antes, ela sempre falava, nós vamos lá. E aconteceu. A história é mais longa, né? Lógico, eu resumi. Lógico. E quando chegou na gruta, não tinha estrada, não tinha nada, aí um caçador que mostrou para nós, era completamente virgem. Aí se perdemos. Aí ela falou assim, segue por aqui. Aí disse que tinha uma pessoa que caminhou na frente e levou na gruta, mas não era um encarnado, devia ser o mestre. Aí nós chegamos na frente da gruta e minha mãe falou, mas cadê o rio? Ela falou, o rio das mortes, não está vendo ele, mas é o rio das mortes. Aí a indiazinha dançou lá. Ela falou, não é essa mesmo, a indiazinha está aí dançando na frente aí. Ou seja, depois de 30 anos. Pois é, ou seja, ela teve uma visão, né, 30 anos antes, e vocês chegaram lá à gruta, então eu vou dar uma assim, eu sei que a história é longa, a história é maravilhosa, inclusive, e eu sei que você também adora contar essa história. Adoro. Para quem quiser escutar a história completa, vai ter que ir lá no Roncador em Maio. Que aí você vai lá que eu conto em detalhes. Isso. Então, vamos lá. O que é o Roncador, Dalvan? Se você pudesse explicar para o pessoal que está aqui escutando a gente, o que é o Roncador? Primeiro, o Roncador é um portal, certo? Um portal de energia. Mas vamos definir o que é energia, porque todo mundo fala energia, o que é essa energia? Energia. Energia é eletromagnetismo. Porque onde existe eletricidade, existe magnetismo. Ou pode uma corrente um pouco mais elétrica, um pouco mais magnética. Então, a origem desse eletromagnetismo no Roncador vem das placas tectônicas da região. Através do quê? De linhas geomânticas, são linhas eletromagnéticas que percorrem as placas tectônicas, elas são originárias da fricção das placas. Então, ela forma onda. Peraí, as placas tectônicas, que são aqui a Terra, que são as placas da Terra mesmo, de acordo com a fricção que elas têm entre elas geram uma eletricidade e magnetismo. Perfeito. Tá?
E esse eletromagnetismo, ele gera essa energia que faz do roncador ser um portal. Sim, certo. Mas o que acontece? Essas linhas são chamadas linhas-lei. Tá? Linhas-lei. Hoje já tem um estudo sobre isso, linhas-lei. São as linhas principais. Por que elas vão lá dentro da caverna? Por que elas vão dentro da gruta? É por causa do mineral. Então, a gruta ela tem cálcio, magnésio, sílica e cristais de quartzo. Então, o magnésio da gruta faz magnetismo, faz atração das ondas. Atração. Certo? Tá. Isso. O cálcio, como ele é poroso, a energia ou a eletricidade fica na porosidade das pedras, os canalíticos. Ou seja, essas pedras têm canalíticos, a energia se fixa lá. O magnésio ele atrai, a energia se fixa através da. Perfeito. Aí a sílica faz a distribuição das correntes elétricas, interliga uma na outra. E os cristais de quartzo faz a pulsação. Você vê que antigamente tinha, hoje vocês têm os relógios de quartzo, porque eles fazem a pulsação. Ele tem os elétrons girando na mesma direção, norte-sul, então ele pulsa sempre na mesma velocidade, no mesmo tempo. Então, ali, o que acontece? Dentro da gruta, quando faz o encontro, a conexão dessas ondas geomagnéticas, isso chama-se geomancia, chama-se estudo. Ela começa a girar, então forma um vórtice de energia. Tipo como é o micro e o macro, entendeu? Então, nós temos nossos chakras, locais iguais a essa gruta são os chakras da Terra, e as galáxias são os chakras de Deus. Ou seja, a gente pode falar que os nossos... vamos só fazer aqui de novo. O vórtice é feito através de todos esses elementos aí químicos que você explicou. Que, inclusive, a mesma... Quando a gente posta aqui, pessoal, no santuário, né, as pirâmides com aquelas pedras, né, com aquelas construções todas com aquelas pedras, todas têm essas mesmas propriedades, né, Dalvan? Sim. Todas têm. Tem a sílica, tem os cristais de quartzo, tem a sílica e o magnésio. Isso. Tá? Agora surge uma pergunta ali. O que nós temos que ver com o reino mineral? Acontece que o nosso corpo ele tem a mesma contextura do planeta. O que nós temos no nosso corpo? Cálcio, ferro, zinco, potássio, nitrogênio. Então, como nós somos feitos da Terra, né, do pó viesse, a pó voltará, o homem foi feito de barro, são esses microelementos, minerais e metais que compõem o nosso corpo. Então, a energia produzida pelas placas tectônicas serve para nós, para produzir eletromagnetismo. Ou nós temos nosso campo elétrico, que está em torno de nós, que os místicos chamam de aura. O que é aura? Campo elétrico magnético da pessoa. Então, o trabalho do roncador, um dos trabalhos do roncador é fazer a fusão do campo eletromagnético da gruta com o nosso campo, para que haja mais luz e mais energia em nós. Então, olha só, pessoal, olha que interessante isso então. O que o Dalvão está falando é que o universo ele tem os mesmos elementos químicos e as mesmas propriedades que a gente tem no nosso corpo. O planeta Terra, isso. Exato. Então, uma vez que a gente vai lá para a gruta e a gente vai no roncador, a função do roncador é unir, não é, Dalvan? Essas energias. Isso. Aí que fala assim, é um portal de energia. É por causa disso aí. Agora você tem primeira, segunda e terceira câmara. Da segunda câmara em diante, você já participa das práticas para você conseguir obter mais energia. E as construções que tem lá, as pirâmides, o Nurag, vai ter o Stonehenge também, as pirâmides suspensas, o que é? É para eles puxarem as pequenas vórtices que estão debaixo da construção e ampliar a energia. Por isso que elas são feitas de pedras com medida sagaz, que é o pi e o fi. Então, olha só, pessoal. O visitante que vai lá no roncador, nós temos 2 encontros anuais, né? Que é em maio e em setembro. O próximo vai ser em maio, que a gente já postou aqui. Todos os visitantes, a gente chama de primeira câmara, que é o público em geral. A pessoa que vai visitar o roncador, ela vai passar por todas essas obras que são compostas do roncador. O que são essas obras? A gente tem as pirâmides, que a gente já postou. A gente tem o Nurag, que é com som. Isso. A gente tem a mesa lira, que é com som. A gente tem o pavilhão de regeneração. Todas essas obras, elas foram construídas em cima de vórtices energéticos, que são essa energia que o Dalvan explicou. Isso. Essas vórtices, onde são as construções, são filhote da vórtice maior que está dentro da gruta. A vórtice maior irradia
e vai criando pontos, outros vórtices menores. Aí uma curiosidade, como é que nós sabemos? Como é que a gente sabe que tem uma pequena vórtice? A Deusinha, ela vai, que nós vamos fazer a construção, a Deusinha vai à frente andando, ela segue a linha magnética que vem da gruta, ela consegue enxergar, ela acompanha a linha magnética. Quando deu um choquinho no pé dela, está bem no centro da vórtice, no centro da vórtice tem um raio. Então, ela sente o raio no pé, aí nós marcamos ali, fixamos ali. É por isso que nós sabemos, né? Tudo tem fundamento. Então, olha só, a gente tem a gruta, que é onde tem a energia maior. Essa gruta, ela irradia, gente, pela terra, embaixo, é como se fosse uma teia, assim, ó. Isso, uma teia. Várias energias. E aí que se juntam em um vórtice, e aí a Deusinha, antes da gente construir as obras, a Deusinha vai lá, vai caminhando, ela sente esse choquinho, que ela tem essa capacidade de sentir essa energia. Chama radiestesia. É radiestesista. Radiestesia, exato. E aí que ela vai e fala, vamos construir essa obra aqui. E aí ela constrói, então, o pavilhão, a mesa lira, as pirâmides, tudo. O nurag, né? Todas as obras que a gente tem lá são construídas em cima de vórtices exatamente para a gente conseguir fazer essa fusão da energia do cosmos, né? A energia telúrica, que é a energia da Terra, com o nosso corpo. Certo, Dalvan? Certo, perfeito. Isso aí. Beleza. Então, Tá. Você quer falar mais alguma coisa? Pode falar. São 3 pirâmides suspensas, as 3 pirâmides estão alinhadas com as 3 Marias, né, do cinturão de Órion. Então, as 3 pirâmides estão alinhadas, e ela foi feita a consagração delas à noite, quando deu o alinhamento e a hora exata, foi feita a sagração das 3 pirâmides, porque você tem que ter energia da terra e dos céus, né, do finito e do infinito. Então, tem essa ligação. Todas as construções têm ligação. Até na pirâmide da mesa lira tem um cristal em cima. Sim. Então, nós temos que pegar as 2 energias, a energia dos céus e da terra. Pessoal, então é o seguinte, vocês escutaram o que o Dalvan falou. A gente precisa pegar a energia da terra, que é a energia telúrica, e a energia do céu, a energia do cosmos, tá? Para conseguir. Para quem não sabe, por exemplo, vou dar um exemplo. As pirâmides, que são 3 que a gente tem lá, as pirâmides funcionam como um reator atômico, certo, Dalvan? Certo. Que elas fazem a regeneração de células danificadas do nosso corpo. Então, para quem já foi lá no roncador e já passou pela pirâmide, a gente deita lá embaixo, coloca um cristalzinho assim no umbigo e tal, é para que aconteça essa regeneração celular, certo? Isso, você coloca um paninho no umbigo, porque... De água, né? Porque a água é condutora de energia. Então, quando você entra debaixo, a maca fica certinho onde está o raio. Então, esse raio passa pelas suprarrenais e pelos rins. E ele faz a regeneração celular e trabalha o sistema sanguíneo de defesa, do sangue branco, sistema linfático. Aí os linfócitos fazem limpeza também do nosso sangue e da nossa célula. Ou seja, essa energia passa a toalhinha molhada no umbigo com cristal, a água é um condutor energético. Essas energias se juntam lá, passam pelas nossas glândulas suprarrenais, que ficam em cima do rim, para fazer toda essa lavagem do sistema linfático e depois essas células, vamos falar assim, danificadas ou o que for, saem no xixi, certo? Isso. E as células que estão um pouco danificadas vai regenerando. Vai regenerando. Essas pirâmides só tem antigamente tinha no Tibete. Tibete tinha um país também do Oriente que tinha. Hoje não tem mais. Hoje só tem no roncador. Só tem no roncador. Isso foi tudo ensinamento dos mestres passado para Deusinha. Tá, a gente vai chegar lá nos mestres daqui a pouco. Vamos primeiro focar aqui no terreno, depois a gente foca lá, onde eles estão. Olha só. É muito assunto. Então, por que o roncador, ele é tão distante e ele é num lugar tão ermo, né? Assim, por que ele fica longe de tudo? Porque, gente, eu vou falar, é longe, às vezes é difícil de chegar, mas só quem vai lá que sabe que vale a pena. Porque todo mundo volta, né, não? Hoje melhorou muito, está quase tudo asfaltado, só tem um pedaço de chão, melhorou bastante. Eu quero abrir um adendo aqui, é o seguinte, passa despercebido aqui para a humanidade, para os cristãos todos, as grutas, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, as grutas são citadas, só que é despercebido. Você pode notar que, não sei se são coincidências, eu acho que não é,
Jesus nasceu dentro de uma gruta. Ele foi sepultado dentro de uma gruta. Lázaro foi ressuscitado dentro de uma gruta. A Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes. De Lourdes. E isso. Lourdes, França, que tem a catedral dela, né? Aquela que comunicou com os meninos. E Nossa Senhora de Lourdes, na França, sim, elas fizeram as aparições na frente de gruta. Por quê? Porque tem o ectoplasma que faz materialização. Essas grutas são produtoras de ectoplasma. Então, elas apareceram na frente para poder materializar de forma visível e audível. Mas o corpo é matéria fina, não é igual a nossa matéria, não. Por isso que é nas grutas. E o grande profeta Elias, dos maiores profetas, morava dentro de uma gruta. Maria Madalena, quando, após a morte e a ressurreição de Jesus, foi no sul da França morar ao lado de uma gruta. Os antigos cristãos faziam as suas missas nas catacumbas, que eram grutas e cavernas. Então, elas são presentes na nossa vida e a gente não percebe, porque são produtoras de ectoplasma. Então, assim, explica de forma simples assim, para o pessoal que está escutando a gente o que é o ectoplasma. Quer dizer, entorno. Plasma é dar forma, plasmar, dar forma, significa materializar. Nós temos 4 estados da matéria: sólido, líquido, gasoso e plasma. O ectoplasma é uma forma de plasma, só que o que acontece? Ele não é material, ele é imaterial. Tá? Como nós temos 2 corpos, nós temos um corpo físico e um corpo que nós falamos corpo espiritual. O que é o corpo espiritual? É o corpo imaterial. Então, o ectoplasma, o que ele faz? Ele faz a união do imaterial com o material. Aí aparece, aí materializa. Tá? Então, e pode desmaterializar também. Se você usar a eletricidade, você desmancha as coisas, né? Separa. E se você usar o campo magnético da atração, você se manifesta, tá? O ectoplasma é uma energia rara, e só são grutas similares a essa. Até que de 12 aos 30 anos, Jesus ficou junto com os essênios, ao norte de Jerusalém, à beira do Mar Morto, onde os essênios viviam em grutas, tá? Com energia similar a nós. Dalvan, vamos falar para o pessoal, quem são os essênios? Os essênios faziam parte das tribos de Canaã, e eles são pouco falados, porque eles trabalhavam quietinhos, eles eram curadores, chamados os homens de branco, os homens inocentes, eles só faziam caridade e cura. E Jesus fez parte dos essênios, conviveu com os essênios. E depois que a Igreja Católica apareceu, perseguiram eles. Eles eram os eugnósticos, só que eles tiraram a palavra eu para não ser perseguido, ficou só agnóstico. Tá? Que gnoses não é a religião, é uma filosofia, um conhecimento, uma sabedoria. Então, os essênios, depois eles foram perseguidos. Inclusive, aquela pergaminho de Nag Hammadi, lá de Qumran, que é lá onde eles estavam, em Qumran, foi eles que escreveram. Então, vocês viram, né, pessoal, a história aí dos essênios e todos os pergaminhos que eles deixaram em Qumran, lá no norte de Israel, próximo do Egito e tal, eles eram os homens de branco e os homens que curavam, certo, Dalvan? Isso, eram chamados os inocentes, porque os mestres falam, vocês têm que voltar à inocência. Quer dizer, não ter maldade no coração, entendeu? Entendi. E me fala uma coisa, vamos falar um pouquinho, você falou aí, você comentou, né, da gnose, você falou um pouquinho da gnose, porque os essênios, antes eles usavam o termo eugnóstico, né, e aí depois eles mudaram esse termo. O que é a gnose e o que a gnose tem a ver com o roncador? Qual que é a ligação da gnose com o roncador? A gnose é o conhecimento mais antigo que tem sobre a Terra. Tem gente que fala gnose, acha que ela é recente. Não é. Por quê? A gnose está alicerçada sobre as leis naturais que regem o homem e o cosmos. Então, a gnose sempre existiu. Se existir vida em outro planeta, tem a gnose. Por quê? Porque é conhecimento, sabedoria. Tá? Só o nome que é gnose, mas o que é? Conhecimento e sabedoria. Então, quando você... Por que esse sofrimento no planeta Terra? Só por causa da tal de ignorância. E fala ignorância espiritual. Se todos tivessem esse conhecimento entre irmãos, aquilo que Jesus ensinou a gente, o mundo seria uma felicidade, uma paz. Então, a gnose vem desde o começo do universo, esse conhecimento aí. E ele estava com os Atlantes. Aí os Atlantes, quando eles souberam que ia se emergir, eles passaram por uma comunidade egípcia. Os egípcios passaram para os essênios passaram para os incas. E os incas veio para o roncador.
que é o caminho da esperança. Peraí, então vamos devagar aí, porque senão o povo agora vai surtar aí. Vamos falar, ó. A gnosis, então, é um conhecimento que sempre existiu, que inclusive significa sabedoria, certo? Isso, E explica um pouquinho, quem são os povos atlantes, para o pessoal que está escutando? Quem são eles? Atlântida não é lenda, ela existiu, né? Eram ilhas grandes, foi a civilização mais adiantada que teve, foi a 4ª raça raiz, nós somos a raça ariana, 5ª raça raiz, nós agora estamos transladando para a 6ª raça raiz, que vai se chamar raça dourada. Então, os atlantes tinham esse conhecimento e eles, quando a classe sacerdotal da Atlântida, quando soube que ia submergir, por incrível que pareça, né, para quem acreditar, eles entraram num bolsão intraterreno e formaram a Fraternidade Branca lá dentro. E eles são o GOM, Governo Oculto do Mundo. Então, eles cuidam de nós, velando, mas eles não podem interferir, porque a evolução espiritual é nossa, ele não pode ter interferência. Mas eles cuidam do planeta. Então, eles são... Quem são os mestres? São descendentes dos remanescentes atlantes e incas, depois os incas, são descendentes dos remanescentes. E eles estão hoje, esses sábios, esses mestres, estão hoje dentro de um bolsão intraterreno, onde tem uma vibração muito alta. E dali eles mantiveram o conhecimento gnóstico, passando a ser conhecido como os mistérios ocultos, onde tinha os tempos dos mistérios ocultos. Por isso que chama-se mistérios ocultos, porque não pode cair na mão de qualquer pessoa que não tem uma moral, um comportamento espiritual elevado. Aí passou por os essênios, incas e nós. E eles falam que nós somos os filhos do sol. Tá. Então, a gnosis, ela chegou nos Atlantes, aí os Atlantes passaram para os essênios. Para o Egito. Para o Egito, depois para essênios. Depois para os incas. E roncador. Incas e roncador. Isso. Tá. E aí a raça é lá atrás, né? Que são o povo mais evoluído que você falou que a gente já teve, né? Que é a 4ª raça, certo? Isso, Atlântida. A Atlântida. E aí a gente tem a 5ª raça, que é a nossa raça agora, ariana, que somos nós, encarnados aqui agora. E a gente está preparando para uma 6ª raça, que é a raça dourada. Isso. Dourada, porque vai brilhar pela sabedoria e vai brilhar como os raios do sol. Assim nós esperamos, né, Dalvan? Assim nós esperamos. Não, mas a gente tem que plantar a sementinha, sabe que vai colher, mas vamos plantar a semente. Tá, e de que forma, Dalvan, que o roncador pode ajudar nisso daí? Nessa raça atual que a gente vivendo aqui, ó. Não, olha, a gente fala isso porque às vezes fica até chato falar isso aí, né? Mas o roncador é o berço da 6ª raça raiz. É onde vai se lançar a semente. Que nem você perguntou, por que num lugar tão ermo? Eu perguntei isso para o mestre uma vez, sabe? Quando nós chegamos lá, tudo cheio de água, tinha estrada, tinha nada. Eu falei, mestre, mas o que eles vão fazer aqui, velho? E ele falou assim, a energia emergiu ali. Se fosse no deserto, na montanha, no pântano, é ali aquela energia, aqui que tem que ser feito. Então, foi por isso. Então, o roncador trouxe a gnose só de uma forma bem profunda. Até a 1ª, 2ª, 3ª cama. A 3ª cama desvela muita coisa, mistérios menores e maiores. Então, devagarinho, o neófito vai subindo e vai adquirindo mais conhecimento e fazendo práticas dentro das construções sagradas. Tá. Pessoal, então é o seguinte, lá no roncador, como eu expliquei, a gente tem a 1ª câmara, né, que é o pessoal aberto ao público, e o roncador também ele é um colégio. Então, tem algumas pessoas que estudam lá todas essas teorias, esse conhecimento, a gnose, essa prática espiritual. E, enfim, e que esses conhecimentos são passados de forma mais profunda, né? Mas... ali está sendo fundado o 3º colégio gnóstico. Tá? Só um minuto. Bárbara, Dalvan. Bárbara, depois você dá uma olhadinha nas perguntas. Tem umas 3 perguntinhas muito interessantes de quem está acompanhando. A gente já está indo para quase 8h30. Tem uma pergunta do Edu, que perguntou como diferenciar a voz dos mestres da nossa consciência. Tem uma pergunta de um outro irmão que colocou aí agora sobre se a gnose é posterior a Cristo, a Jesus. Tem umas perguntinhas que estão interessantes também. Não, eu já vou responder. Jesus era agnóstico. Vamos fazer o seguinte. Eu vou terminar aqui com o que a gente já tinha planejado no nosso roteiro, que a gente ainda dá tempo para falar, e depois eu vou entrar nessas perguntas e aí a gente responde elas. Pode ser, Dalvan? Pode. Então, para a gente continuar aqui a linha de raciocínio.
Aí você falou que lá, quando os atlantes souberam que a Atlântida ia ser submersa, Isso, eles fugiram, vamos falar isso. assim, É. para os bolsões intraterrenos, certo? Eles já tinham esse intercâmbio antes. Já tinham esse contato, já sabiam que isso ia acontecer. Então, Isso. eles foram para esse bolsão, e aí que surgiu a Fraternidade Branca, certo? Certo. Lá eles fundaram a Fraternidade Branca. Quem fundou foi Jesus, que é das reencarnações, e Sanat Kumara foram os fundadores. Jesus e Sanat Kumara, beleza. Kumara. Foram os dois que começaram. Tá. E a gente tem dessa Fraternidade Branca, pessoal, a gente tem vários mestres que participam dela. Então, qual que é a função da Fraternidade Branca hoje no planeta Terra? Hoje, a função é desenvolver a sexta raça raiz. Hoje, a função deles é essa. Porque é o seguinte, para nós sair, nós somos seres perdidos e desorientados. O que acontece? O nosso elo foi rompido na Atlântida. Através do quê? Ela desenvolveu muito através da magia, depravação sexual. E, por fim, através de um raio, de uma erupção solar, queimou um ramezinho, desligou um ramezinho entre a glândula pineal e a pituitária. E nós perdemos o contato com a quarta dimensão, ou com o mundo astral ou com o mundo espiritual. Então, nós reencarnamos aqui desorientados e perdidos, nós caímos na mão dos egos. Aí a reencarnação sobre a reencarnação, lembrando que cada reencarnação é uma reprovação. Então, eles querem religar-se ela novamente, na sexta raça raiz, que nós teremos contato, teremos conhecimento do outro lado, o mundo espiritual, que é a causa, o mundo material é o efeito, a causa está lá, a verdadeira vida está lá, no mundo astral, espiritual. Então, eles querem passar esse conhecimento para que eles possam um dia sair do planetinha Terra e por mais avançado. Ou seja, pela degradação sexual, a gente perdeu o elo, que é, pessoal, a gente tem a glândula pineal e a pituitária, né? Isso. E a gente tem um ramezinho que liga as duas e segrega o líquido ectoplasmático, que ela foi rompida. Ela foi rompida e, por conta disso, a gente não consegue ter esse contato com a quarta dimensão de forma natural, como a gente tinha natural. A pessoa que tem clarividência, que é médium, o que é médium? Um mediador. Entre os dois planos, o material e o astral, é um mediador. Então, ele tem a glândula pineal um pouquinho mais desenvolvida e consegue captar alguma coisa lá. Então, ele vê desencarnados, entendeu? Eu conheci pessoas que enxergavam cidades astrais, né? Então, essas pessoas são mais normais que nós. Nós que somos normais. Ok. E dessa Fraternidade Branca, a gente chama lá no Roncador, né, de Loja Branca, mas dessa Fraternidade Branca, nós temos aí 4 mestres, né, que são os mestres ascensionados. Fala um pouquinho antes desses mestres ascensionados. Quem são eles? Quem são as pessoas que compõem essa Fraternidade Branca? É o seguinte, o que é ascensionado? Porque as pessoas às vezes fazem confusão com espírito de luz, mentor, começa a ascensionar. O espírito de luz é um desencarnado que alcançou a luz. Ele passou pela hierarquia dos desencarnados, que são sofredores, aprendizes, mentores. Então, o mentor se torna espírito de luz. Por que é espírito de luz? Pelo conhecimento, e ele tem o campo elétrico dele brilhante, que é luz. Entendeu? Então, por que chama espírito de luz, espírito iluminado. Mas o mestre ascensionado, ele passou pela hierarquia dos desencarnados, se tornou um espírito de luz, um mentor, e através de missões, ele alcançou algo maior. O que tem? Ele é imortal e ele pode conviver na terceira e na quarta dimensão. Tá? Ele tem todos os domínios das leis naturais. Ele faz materialização, ele faz telepatia, faz cura, faz tudo. Depois chama-se ascensionado. E tem o elo ligado. Ou seja, Dalvan, o que a gente aí, nós, né, seres humanos chamamos de milagre, na verdade não é milagre, é domínio das leis naturais. Técnicas através do domínio da lei natural, que qualquer um de nós pode fazer. O que Jesus fazia, todos nós podemos fazer. Ele mesmo falou, tenho fé e fareis o que eu faço e muito mais. Exato. Né? Então, é isso aí. Agora, isso que a escola, não é dizer que você vai chegar lá e vai fazer milagre, não. Mas você tem que dar os primeiros passinhos nessa direção. Okay. E plantar semente para que os nossos descendentes já vão nascer futuramente com o elo religado. Ok. E aí, Dalvan, desses mestres ascensionados, a gente tem 4, né? São diversos deles, né? Mas tem 4 que são responsáveis pelo nosso santuário do Roncador. Eu queria que você falasse um pouquinho de cada um deles. Tá,
Sanat Kumara, Saint Germain, Sete Neville e Samael. Samael, ele foi nasceu no México, ele escreveu muito sobre a gnose, ele é muito conhecido no meio gnóstico. Saint Germain todo mundo conhece, né? Saint Germain, eu acho que desses 4 é o que a maioria é o mais conhece, conhecido, né? E qual que é a função do Saint Germain no roncador? Não, eles são os 4 que estão à frente do roncador. O Sete Filho, ele é porta-voz e instrutor, e os outros ficam passando para ele. Porque tem o grande conselho dos sábios, que são 21. E eles fazem parte, esses 4 fazem parte do grande conselho. Então, eles se reúnem nos grandes conselhos, e esses 4 mestres passam para o mestre Sete Filho, e ele passa para nós. Você nota uma coisa, que os 4 nomes começam com S. Porque o S ele faz um movimento de sinoidade das ondas eletromagnéticas. Porque depois do alinhamento de 2012, essas ondas ganham mais energia para o alinhamento de 2012. Falar assim, todo mundo achava que 2012 ia ser um marco, que dividir. Não. É o fim de um ciclo, e de uma raça passando para outra raça, que isso é feito em muitos anos, devagar. Não é 12 de dezembro, você acabar o mundo. Não é isso. Tá. E vamos falar um pouquinho agora, a gente falou tanto aí da nova raça, né, que o roncador é o berço da nova raça, e a gente está falando aqui, pessoal, com a fonte da fonte da fonte, tá? O Dalvan, ele é autor desse livro aqui, que chama Serra do Roncador, Berço da Nova Raça. Esse livro, ele foi... Dalvan, é melhor você falar, né? Você é autor, como que esse livro foi escrito? Conta aí pra gente. Esse livro aí, eu durante anos, através da Deusinha, eu conversava diretamente com o mestre. Através da Deusinha, não é método de incorporação, é assunção. Ascensionava com o mestre, com o Sete Filho, certo? Sete Filho, Sete Filho significa o sétimo filho. Instrutor do roncador. Então, você escreveu o livro através de conversas com ele, através da Deusinha. Através da Deusinha. Okay. Aí eu falei com ele durante 20 anos, eu fui conversar com ele sempre. Aí eu levava meu caderninho com as perguntas, né? Ia perguntando, ele foi respondendo. Depois, eu acho que depois dos 15 anos, 18 anos, agora você vai escrever um livro. Eu não sabia. Aí, se você escreve um livro, dá tudo aquilo que você aprendeu comigo. E você faz perguntas e respostas, né? Então, para minha cabeça, para guardar as coisas daqui, não guarda, não, mas as coisas de lá eu guardo, sabe? Eu sei. Então, eu sei. Eu não sei, né? Gente, aqui, quando eu chego lá eu sou psicanalista, né? E eu trabalho muito com neurociência. Então, eu sou uma pessoa muito pragmática, científica. E aí, quando eu chego lá no roncador, quando eu escuto alguma explicação que não me desce, assim, eu falo, isso aí não tá me descendo, não. Aí eu vou lá, cutuco o Dalvan e falo, Dalvan, me explica cientificamente o que é isso aí. E aí ele vai e me explica cientificamente. E toda essa questão espiritual, né? Que a gente acha que não tem explicação. Tudo tem explicação. Tudo tem explicação. Química, né? Tudo tem explicação científica. Da ciência tem toda a explicação. Você sabe como é que um mestre, ele aparece e desaparece? Como? Eu não Bem sei simples. Não. Como? Nós não temos nossos átomos? Sim. Tem elétrons girando, tem os elétrons girando. Sim. Aí, sim, se ele acelerar o elétron, ele desaparece. Se ele desacelerar o elétron, ele aparece. Por quê? O elétron, a gente fala vibração. O que é vibração? Vibração é menor ou maior giro do elétron. O que acontece? Quando Einstein falou isso, né? Energia é igual a matéria sobre velocidade uma constante, não é isso? Isso. Nessa fórmula? Você aumenta a velocidade, a matéria vai se tornando energia. Vai se utilizando e a matéria vai tornando mais energia. Você diminui o giro do elétron, fica mais substância, mais densidade. É por isso que a Terra é um planeta kármico, porque o reino mineral, vegetal, animal e humano tem os elétrons com pouco giro, mas a base está no mineral. Então, quando tem um alinhamento, assim, o planeta vai evoluir, vai acelerar os elétrons do reino mineral, que aí acelera o vegetal, animal e humano. Aí evolui. Tá vendo, gente? Tudo tem explicação científica. Então, se você for lá no roncador, eu falo, eu abuso do Dalvan, do Cláudio também, eu vou lá e falo, pode me explicar isso? Eu gosto de explicar. Eu gosto de explicar. Pode fazer perguntas, eu gosto. Aí, pessoal, olha só, esse livro aqui, para quem já leu aí, né, o Livro dos Espíritos, eu sempre falo isso, quando alguém, você sabe que eu faço super propaganda, né, Dalvan, do seu livro. Eu acho esse livro muito
muito explicativo. A dinâmica, o formato dele é tipo o livro dos espíritos de Allan Kardec, é pergunta e resposta. Então, todas as dúvidas que tem, né, sobre o roncador, sobre a energia, sobre física, sobre o universo, tudo está aqui. os mestres, o mundo subterrâneo, tudo. Exato, está tudo aqui. E ele, como o Dalvan explicou, esse livro foi escrito através de conversas entre o Dalvan e o mestre Sérgio Tenefili, que é o mestre instrutor, durante 20 anos, 30 anos, que você falou? Eu falei com ele durante 20 anos. 20 anos. Aí, no final dos 20 anos, ele mandou escrever o livro. Beleza. Então, esse livro aqui, pessoal, o Dalvan tem ele. Quem quiser esse livro, vocês podem mandar um direct, né, uma mensagem privada no Santuário do Roncador, com o nome, endereço, que a gente vai pegar o contato de todo mundo e a gente vai enviar o livro, tá? Agora, Dalvan, tem mais alguma coisa que você acha importante comentar? Senão a gente já vai para as perguntas. Não, pode fazer as perguntas. Pode? Pode fazer. Marcelo, você acha que tem alguma aqui que a gente deve continuar? Porque aqui já tem várias, né? Você filtrou aí alguma importante? Espera um pouquinho, está ali. Perguntaram aí, o que é eu tenho uma curiosidade, você sabe que a Atlântida foi a raça mais evoluída e não tinha celular, não tinha carro, não tinha avião? Você sabe por que eles eram mais evoluídos? Por que eles eram mais evoluídos? Porque eles, você usa a física quântica tendo o teu cérebro como computador e o teu corpo como aparelho. Então, eles queriam comunicavam através de telepatia, não precisava celular, não precisava telefone, não precisava nada. Eles queriam subir alguma coisa e levitavam. Entendeu? Eles queriam ir na casa de alguém distante, faziam viagens astrais. Todos eles eram clarividentes. Então, quando morria uma pessoa da família, ele continuava conversando e vendo a pessoa. Então, naquela época, chegaram numa maior evolução, mas a evolução tecnológica do nosso ser, do nosso corpo, do nosso cérebro, entendeu? Por isso que eles eram mais adiantados. E eles tinham as naves. Por que eles tinham as naves? Eles podiam fazer viagens astrais. Quando ia ficar mais tempo num planeta, por exemplo, no planeta, então eles tinham que levar o corpo. Por quê? Se ele fizesse a viagem astral separando o corpo do material do corpo físico, tem que gastar muito ectoplasma que fica ligado pelo cordão, né? Cordãozinho de prata. Sim. Então, gasta muito ectoplasma. Então, se fosse durar muito tempo, eles pegavam a nave e iam. Até hoje, eles têm as naves. Inclusive, muita gente fica preocupada, falando muito, em naves extraterrestres. E não se preocupa com as intraterrestres, que são nossos amigos, nossos irmãos, que estão aí para ensinar a gente, né? É por isso que às vezes eu vi que atrás da montanha desceu uma nave, lá sumiu. Porque eles estão são chamados embocadores, em lugares inacessíveis. E eles disfarçam muito bem, entendeu? Então eles entram e vão para essas bolsões aí, intraterrenos. Então nós temos que valorizar as nossas naves aqui, que são nossos amigos. Exatamente. Gente, esses bolsões, tudo isso tem explicação, as cidades intraterrenas, tudo tem explicação aqui no livro do Dalvan. Tá? Ele explica isso tudo, o que são esses bolsões, quem que vive lá, enfim. É muito interessante. Eu vi aqui que já teve algumas perguntas aqui, ó. O que é o neófito, né? O neófito é aquela pessoa que está começando a sua iniciação espiritual, isso. Certo? É o iniciado, é o neófito. Tá. O neófito já vai para a segunda câmara, né? Tá, que já faz parte dos estudos herméticos do roncador, né? Tá. Tem uma pergunta aqui, ó. Minerais do interior da Terra com o realinhamento do magma conduzindo as potências internas. Como estamos nós nessas transformações? Como é do magma? Minerais do interior da Terra com o realinhamento do magma conduzindo as potências internas. Como estamos nós nessas transformações? É o seguinte, ó. Tanto magma como onde não tem magma é mineral. Certo? O estado líquido, o estado sólido. Esse grande alinhamento que houve, né, que os incas e os maias chamavam do tempo, do não tempo, que são durante 20 anos, começou em 92 e terminou em 2012. Esse alinhamento vem do buraco Começou em 2002 e terminou em 2012. 92. Começou e terminou em 2000. São 20 anos. Que é a força do alinhamento. Que é esse alinhamento? Esse alinhamento começou no início do buraco negro central da galáxia. Toda a galáxia tem buraco negro. Hoje os astrônomos já estão descobrindo isso. Quem criou a galáxia foi o buraco negro.
Aí ela vem com uma estrela chamada Alcione ou Heliópolis. Passa de energia para Heliópolis. Heliópolis passa para 13º signo, que é serpentário. O Filcos, que é serpentário, que é o movimento da energia. Sim. E o Filcos vem para Aquários, Aquários passa para o Sol, e para o Sol vem para a Terra. Então, o que faz? Faz uma aceleração dos elétrons minerais, tanto do magma como da Terra firme, entendeu? Girando mais, o que acontece? Vai produzir mais o quê? Mais focos, mais energia. Quando gira muito, que aumenta o giro, o elétron começa a dançar na órbita. Ele pula uma órbita interna para a próxima externa. Aí o próton puxa e ele volta de novo. Só que nessa ida e volta, ele solta um raio. Esse raio chama-se fóton. O raio não é nem partícula nem onda. O fóton não é nem partícula e nem onda, é raio. Então, começa a emitir mais raio, mais energia, mais luz, mais frequência. Então, o reino vegetal vai ter o quê? Mais energia. Nós alimentamos o quê? O reino vegetal. Sim. O animal vai ter mais energia. E nós, humanos, também. Essa energia é para onde? Vai para esse campo nosso eletromagnético. Então, quem você consegue fazer aquilo que os atlantes faziam e aquilo que Jesus fazia, se você tiver esse campo, uma vantagem muito alta. O nosso problema é que nós estamos com ela rompida e estamos muito apagadinho, entendeu? Não temos força. Então, esse alinhamento, através do mineral, vai chegar até nós, e nós também vamos vibrar mais, ou seja, os nossos elétrons vão ter mais giro, vamos emitir mais fotos, mais luz. Tá? E como que a gente consegue acelerar isso? Os ensinamentos do terceiro colégio gnóstico. Olha aqui, ó. É alimentação, é prática, meditação. E sobretudo, trabalho com os egos. Pensamentos, claro. E sobretudo, trabalho com os egos. Então, Bárbara, Dalvan, tem duas perguntinhas. A Jana tem interagido bastante com a gente lá. Ela está perguntando se, quando for ao organizador, já pode ir para a primeira, segunda, terceira câmara. Eu acho que ela perguntou isso também. Não, tem um certo tempo, né? Você começa a frequentar a casa escola, começa a ir aqui nos eventos, aí demonstra boa vontade, demonstra o que quer, né? Interesse, né? Demonstra interesse. Então, através desse interesse, ela vai para a segunda câmara e vai para a terceira câmara. E outra coisa como também... você fez, viu? Você tem muita boa vontade, muito interesse, foi rápido. Uma outra pergunta também. Rápido mais ou menos, né? Eu falo assim, Dalvan, você já sabe um pouquinho, o meu primeiro chamado, né, do roncador foi com 15 anos de idade, né? Através da Marcela, filha da Marilene. Sim. Foi o meu primeiro chamado. Então, com 15 anos, eu já frequentava a casa escola. Só que eu falo, com 15 anos, eu tinha coisa muito mais interessante para fazer do que rezar, meditar e tal. Então, Não, tem que amadurecer. Muito jovem, né, Paulo? Depois, passei por vários lugares aí, né? Por Mesa Branca, Espiritismo, enfim, passei por Ramatiz, passei por vários lugares. Ramatiz é muito, e ótimo, eu cheguei. Ramatiz é ótimo. E aí eu cheguei agora, né? Já tem alguns anos e tal, e aí eu cheguei na hora certa para participar disso tudo com a maturidade certa, para entender. Isso. Perfeito. Bárbara, uma outra pergunta que eu queria que o Dalvan pudesse pensar, ver o que vocês acham, é do Edu. Ele pergunta como diferenciar a voz dos mestres da nossa consciência, né? Nossa consciência. Porque eles alcançaram a supraconsciência. Entendeu? Como diferenciar na nossa cabeça a voz dos mestres e a nossa consciência? Se você está realmente ouvindo o mestre ou não, uma coisa assim. Você está ouvindo o mestre? Não, primeira coisa, pelo conhecimento dele. Eu, quando conversei com ele a primeira vez, o que eu notei é que todas as perguntas que eu fazia, ele respondia todas. E ele fazia uma analogia muito simples. E eu perguntei coisas impossíveis, para ele não vai saber isso nunca. Me explicava tudo, física, química, biologia. O que você perguntar do universo, você responde assim, em poucas palavras, brincando. Então, só pode ser o mestre. E eles só ensinam bem. Lá no Roncador não ensina nada de errado. Você pode ver se você esteve lá, não ensina nada de errado, só o bem. Inclusive, domina os egos. E a Deusinha não tinha tanto esse conhecimento. E a Deusinha é semi-analfabeta, sabe mais escrever. Tu podia falar, é ela que está inventando. Ela não sabe nada. Ela estudou, acho, até o 4º ano primário. Né? Então, aí ela e também muda a voz, né? Você viu lá, a voz, o jeito, tudo muda. Então, pelo conhecimento e pelo bom ensinamento que eles dão para nós, só pode ser o mestre. Uhum. É genuíno, né, Dalvan? E eu falo que, assim,
quando são os mestres, não existe dúvida, né? Você não fica, Não, é ou não não existe. é ou não é, você não tem Não. dúvida, você sabe que é. Não, Só quem vive isso que sabe, né? eu, na minha adolescência, eu doutrinei muito sofredor. Aprendi a doutrinar. A pessoa incorporava, eu já não vinha, aprendi com o senhor de idade também doutrinar. A diferença é muito grande. É muito grande. A sabedoria, o conhecimento é muito diferente. Você percebe na hora. Você não tem dúvida, eu falo que quando são eles, você não tem dúvida. Você simplesmente É. não fica, não é. Você sabe que é, né? A energia é diferente, né? É uma Também, energia também. que ninguém Também tem igual, energia. né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu teve uma pergunta lá atrás, que é como que o elo foi rompido. Eu acho que a gente já respondeu, né? Que foi através da depravação sexual. Que teve rompimento Magia negra, a depravação sexual, e depois a erupção solar que acabou de romper o ramezinho. Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. O domínio das leis naturais, ótima explicação. Religar as energias superiores, correto? Correto. É o religar. E daí que surge a semântica também da palavra religião, né? Isso, que é o religar. Você tem que regular, você tem que religar o espírito à matéria, o corpo físico e o corpo espiritual. Essa é a verdadeira religião. Tanto é que Jesus não deixou religião nenhuma, né? Ele não deixou nem o nome de religião. A Igreja Católica veio 300 anos depois. Mas Jesus, na religião dele, não faça teu semelhante com quem faça a ti, ama teu próximo com a ti mesmo. Se todo mundo fizesse isso, todo mundo se salvava, criava um espírito de luz. Mas, infelizmente, não fazem. Ô, Dalvan, eu falo assim, né? As pessoas ficam querendo, né, ter experiências espirituais, experiências extrafísicas e tal. E o que a gente precisa é tão pouco, né? E tão pouco no seguinte sentido: o que Jesus nos ensinou, os mandamentos, o que o mestre Samael deixou através da gnoses, né? Assim, que é a doutrinação dos Edos, né? São coisas que são simples teoricamente, que são muito difíceis de fazer, mas a gente não consegue nem isso, né? Nem isso. A gente está lutando aí para dominar a nossa inveja, a nossa soberba, a nossa avareza, a luxúria, isso, né? ira, preguiça. Exato. Então, a gente tem que começar, uma escadinha mesmo, né? Não adianta querer ficar tendo experiência assim, se você não fizer o básico, né? Que é respeito ao outro, né? Que é paciência. Você não julgar. Pois é. Não pode difamação, injúria, mentira, traição, são os 4 pecados capitais. Né? E é tudo contra nossos irmãos. Os 10 mandamentos, o que é? É tudo a ordem de você viver uma sociedade, você vendo que o seu irmão é igualzinho a você. Não tem nada, os mesmos sentimentos, os mesmos desejos, as mesmas paixões, as mesmas coisas, nós somos todos iguais. E nós achamos que somos diferentes. E o que nós temos que fazer? Servir. A gente quer ser servido, é o contrário. Quando tem uma oportunidade de servir, é uma dádiva que você recebeu. Por quê? O serviço vem da palavra ser, eu, vício, vitalidade. Eu dou a minha vitalidade para o meu irmão. E eu recebo da fonte esgotável de Deus. Então, é uma troca muito boa, entendeu? Você dá um pouquinho e recebe muito. Eu já tive, né, muitos amigos que foram ao roncador, familiares e tal. E uma coisa que eles comentaram, né, quando a gente vai embora lá no domingo, né, eles falam: é impressionante como que todos trabalham ali, falando de nós, né? De nós lá do colégio e tal, que trabalhamos para que todas as pessoas, todos os visitantes que estejam lá, que ocorra tudo bem, que todo mundo possa, né? Que transcorra tudo da forma como tem que transcorrer. E eles comentaram: todo mundo faz, tão feliz, né? Todo mundo faz, trabalha. Aí o que eu respondo é só fazendo para entender. E eu falo isso muito nos meus cursos, que é a caridade, né? A caridade. Ela é virtude de almas nobres, né? Então, isso. Só quem faz a caridade, você faz pelo outro. Mas a troca que você tem, o bem que você recebe é tão maior que você faz por você mesmo. Claro. Né? Que a caridade Tem uma descoberta científica agora, que a pessoa, quando ela faz bem para outra, ela se sente tão bem que ela produz ocitocina. Sim. Acredita? Sim. Que é o hormônio do amor, né? Sim. A mulher, quando vai HGV, ela sofre no parto, mas adora o filho. E naquela hora produz muita ocitocina, né? Então, quando você faz o bem para uma pessoa, produz ocitocina. A pessoa que recebe fica muito alegre, produz ocitocina. Então,
fazer o bem, você está fazendo bem para você mesmo. Você está dando menos daquilo que você recebe. Sim. É por isso que, A gente fala... por isso que os santos, eles ficavam só com a roupa do corpo e só faziam o bem, porque eles se sentiam tão bem, acho que produzia tanto assim, que não queria mais nada, só queria fazer o bem. Exato. E é isso, a gente fala hoje, esses estudos da Alvan, eles já são tão explícitos assim, né? Que eu que trabalho diretamente com a empresa, a gente fala o tempo inteiro da necessidade da ocitocina no ambiente empresarial. Claro, Para as pessoas conseguirem estabelecer uma relação de confiança, porque senão não existe a troca, a colaboração e a cooperação entre todos que trabalham naquela empresa. Assim, claro. Né? Você tem que procurar ajudar o teu companheiro. E não ficar criando caso, ajudar ele. Pessoal, para aquelas pessoas que querem, né, que quiseram fazer pergunta, ou às vezes que tem vergonha de perguntar aqui ou o que for, assim que acabar aqui a live, eu vou abrir uma caixinha de perguntas e a gente vai responder todas elas, tá? A gente já está finalizando aqui, faltam 6 minutos, o Instagram vai cair com a gente, né? Eu quero deixar aqui o convite para todas as pessoas que queiram visitar o nosso santuário em maio, dia 19. Dia 19. Tem o link na nossa bio, né? vianostra.com.br. Isso. Todos nós aqui, né, que estamos falando aqui, eu, Dalvan, Claudinho, Marcelo, vai todo mundo estar lá. Todos são bem-vindos, independente da religião. Você pode ter certeza que você vai escutar palestras, né, assistir palestras maravilhosas, e você vai ter a oportunidade de passar por todas essas obras aí, essas construções, pirâmides, mesa-lira, pavilhão, e tudo, né, que as pessoas sabem. Se tiver uma vibração dentro da gruta, pode ser que esteja a sorte de passar, né? Isso. Carla. Isso. Bárbara. Oi. E lembra também que essa foi a primeira de uma série, né? Que a gente vai fazer daqui para frente até o encontro. Isso. A gente vai fazer em breve, né? Uma live também com Cláudio Carone. Vocês já me viram até lá no meu perfil e do santuário também, do Breno também, né? Que era nosso irmão. A gente já fez algumas lives com o Cláudio. E também parece que vai ter uma com a Marilene, certo? Uhum. Então, pessoal, fiquem de olho aí, tá? No nosso perfil do santuário. Mandem também sugestões sobre o que vocês querem ouvir e tal, para dar suporte aí para a gente, para ver o que a gente pode fazer, né? Porque a nossa intenção é que seja acessível para todo mundo, porque o santuário, o Roncador, ele é uma obra para a humanidade. Então, quanto mais a gente conseguir passar a mensagem do santuário, da gnose, para quem for, melhor vai ser. Tá. Eu também, Bárbara, queria agradecer você, né? O tempo está acabando. E agradecer a essas pessoas que estão assistindo. E vamos se encontrar novamente aí, tá? Isso vamos fazer aí, mais. Dalvan. Muito obrigada, viu? Como sempre, pela sua disponibilidade em ensinar, em compartilhar seu conhecimento e principalmente pela humildade, né? De compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Na próxima, podemos falar sobre a esfera refletora, o mundo dos desencarnados, que o povo é muito curioso com isso aí. Onde nós vamos, como é que é lá, o que é a esfera refletora, onde fica, como é que são as cidades astrais, tá? O que é desencarnar, aprender que não existe morte nenhuma, não existe morte, tá? Na próxima, essa aí é uma das que o Dalvan dá lá no Roncador, sabe? Que ele fala, né? Das cidades astrais, do umbral, quando a gente morre, o que acontece. Vamos falar assim, Dalvan. Tá. Eu vou escutar pela milésima vez e eu vou aprender pela milésima vez. Tá bom. Nossa, faz um trabalho maravilhoso. Isso aí. Pessoal, muito obrigada. Boa noite a todos. Agora o Marcelo vai deixar salva essa live aqui no nosso santuário. Então, daqui a alguns minutinhos, isso aí já vai estar gravado lá. Se você acha que tem outras pessoas que vão se beneficiar desses conhecimentos, que vão se beneficiar da energia lá do nosso santuário, manda para eles essa live, manda o contato do Roncador, manda sobre a visita do santuário em maio, né? Porque a humanidade precisa de ensinamentos como esse. São coisas novas que vão aprender. Exatamente. Tá? Até mais. Boa noite. Até mais. Boa noite. Obrigado.